O quadro Gestor é Você é o quadro onde você tira dúvidas com relação à administração da sua empresa ou então gestão da sua propriedade rural. Se você quer participar, é muito fácil, o número é esse que você vê na tela, é o 67992647810. E hoje estamos recebendo aqui Pedro Puccini Mendes. Pedro, bom dia, tudo bem? Hoje o assunto que o Pedro vai estar abordando aqui com você, produtor rural, é sobre contratos agrários, contratos de arrendamento e também de parceria. Pedro, bom dia. Qual a diferença entre um contrato de parceria e um contrato de arrendamento? Bom, vamos lá. A diferença é a partilha de riscos, né? Onde no contrato de parceria existe o compartilhamento de riscos entre os parceiros, né? E no arrendamento não há. No arrendamento ele é apenas um aluguel de terras, né? Onde o arrendador aluga parte ou partes do imóvel para o arrendatário sem qualquer relação com os riscos dessa atividade. Na parceria tem essa diferença, né? De estar dividindo aí os lucros e os prejuízos da atividade rural. Então, parceria divide os lucros. No e outro... despesas, né? E as despesas também. Aí, no outro contrato, que seria de arrendamento, não. Não, exatamente. Essa é a grande diferença. E os dois contratos, eles estão previstos numa lei bem antiga já, né? Que é o Estatuto da Terra, que é a Lei 4.504, e tem um decreto também. Então, por isso, às vezes, como a gente está falando de gestão, né? Então, todo contrato que o produtor rural tem na sua propriedade, é importante que ele busque personalizar esse contrato de acordo com as necessidades da negociação e não buscar um modelo pronto, às vezes na internet, que acontece muito, né? Ou faz um modelo com um profissional de uma área completamente diversa ao conhecimento de contratos e tal. Então, esse é o grande problema aí dos contratos. Nós temos algumas perguntas aqui com relação ao assunto, nós vamos ver aqui no telão as perguntas que a gente separou. Existe uma lei que prevê os contratos agrários. Os modelos prontos são seguros? Quais os tipos de contrato que essa lei prevê? É exatamente o que você estava falando, né? Da pessoa ir na internet e pegar lá um contrato pronto. Isso é seguro? O que acontece hoje, né? Nós não estamos mais na época do fio do bigode, né? Então, são os contratos, né? O contrato que faz lei entre as partes. É isso que o consultor jurídico costuma dizer. Então, tanto as regras, né, estarão previstas no contrato, quanto as penalidades também. O que acontece de modelos contratuais frágeis é que muitas vezes os problemas acabam sendo judicializados. Então, vamos supor que numa infelicidade teve um problema de negociação entre as partes. Quando acabou o contrato, né, seja para a questão do solo, do jeito que foi deixado, a conservação de estradas, recursos naturais degradados, e aí o produtor precisa exigir do arrendatário a correção disso. Se no contrato não tiver, não contemplar esse tipo de situação, vai acabar sendo judicializado. E a gente sabe que decisão judicial muitas vezes não agrada nenhuma das partes, né? Então, pode ser prejudicial tanto para um quanto para o outro. Então, por isso que os modelos prontos não são seguros, né? E ali estou perguntando quais os tipos de contrato que esta lei prevê, né, que é o Estatuto da Terra. Arrendamento, parceria e integração agroindustrial. São esses tipos de contrato. Nós temos umas perguntas aqui, vamos ver a próxima pergunta. Como funciona na lei o contrato de arrendamento? Bom, pela legislação, pelo Estatuto da Terra, o contrato de arrendamento, ele diz que tem que ser, cedido uma parte ou partes do imóvel, mediante um tempo determinado, incluindo ou não as benfeitorias. Então, na legislação, ela já estabelece que são feitos alguns detalhes, inclusive o prazo, né, que se não for estabelecido esse prazo do arrendamento, é considerado no mínimo de 3 anos. Então, por isso que é importante o produtor olhar na lei, no Estatuto da Terra, como que quais são os requisitos que tem ali, né? Tá, vamos ver mais uma pergunta aqui, nós temos com relação a contratos, como funciona na lei o contrato de parceria? O de parceria, por sua vez, ele tem o mesmo texto na lei do contrato de arrendamento, com a diferença daquilo que eu lhe disse de compartilhamento de riscos. Então, ele também cede parte ou partes do imóvel, incluindo as benfeitorias, as mesmas regras do contrato de arrendamento, mas estabelecendo alguns percentuais. A legislação ela prevê todos os percentuais de acordo com o tamanho da área do imóvel, onde será feita essa parceria, né? O percentual, eu digo assim, o quanto que
quem está cedendo a terra vai participar nos lucros nesse imóvel aí. Temos mais perguntas aqui que nós separamos para esse assunto. O que o produtor precisa saber para ter cuidado em seus contratos de arrendamento? Bom, acho que primeiro o produtor precisa saber o que ele está arrendando, o quanto ele está arrendando, por quanto tempo, né? Então, como eu te disse, se não tem um prazo determinado, por exemplo, o contrato de arrendamento vai ser de no mínimo 3 anos. No momento que não quer mais arrendar a terra, ele tem que saber que existe a necessidade de notificar o arrendatário. Ele quer trocar, né, quer arrendar para outra pessoa, mas existe a necessidade de notificar o arrendatário até 6 meses antes sobre o direito de preferência. Então o arrendatário vai poder falar, não, eu quero permanecer nessa terra aqui, né, de acordo com as condições contratuais que o dono da terra estabelece, né, ou não. Então é importante saber que existe essa necessidade. Você falou de tempo mínimo. Existe um tempo mínimo para os contratos de arrendamento e também de parceria? Só se não for estabelecido, né, no contrato o tempo mínimo, se ele não tiver um prazo determinado, aí o tempo mínimo vai ser considerado pela lei de 3 anos. Então esse é a diferença. O que eu acho importante, que a gente vê em muitos contratos de arrendamento, aí são os detalhes, como por exemplo, se for para plantio, estabelecer o tipo de plantio que vai ser permitido nessa terra, os detalhes com relação à correção do solo, está sendo entregue de uma forma, vai ser devolvido de outra, licenciamentos ambientais, responsabilidade de quem que é, né, fazer os licenciamentos, proibição da extração de recursos naturais, como por exemplo cascalho. Muitas vezes, às vezes o que não tem no contrato a pessoa acaba fazendo, né, também a proibição de caça e pesca, se o arrendador estabelece que é proibido, logo a responsabilidade ele vai acabar atribuindo exclusivamente a quem está lá, se acontecer alguma coisa, né? E que mais, assim, de detalhes com relação à utilização das dependências. Muitas vezes o arrendador também não quer que utilize a sede do imóvel, então são todos esses detalhes no contrato de arrendamento que vão fazer diferença. Que tem que estar lá especificado, né? Tem que estar lá especificado, que é o que está no contrato que vai poder ser exigido entre as partes, né? Perfeito. Temos mais uma pergunta aqui que nós separamos. Nos contratos de arrendamento, a fixação de preços em quantidade de produtos sofreu alteração recente em decisões judiciais. Fala para a gente sobre esse caso em específico, que aconteceu uma decisão judicial que acabou mudando um contrato de arrendamento? Isso, exatamente. Teve um caso recente aí no Superior Tribunal de Justiça, né, STJ, que acabou determinando que não é válido fixar o preço dos contratos de arrendamento em produtos. Esse preço tem que ser fixado em valor mesmo. Certo. Dá um exemplo para a gente. Fixar, por exemplo, o valor em 10 sacas de soja por hectare. Então, o STJ entendeu que é melhor, que deve fixar em reais. Sim. Por que isso? Porque na lei, no momento que se esse contrato for descumprido, na hora dele sofrer uma execução do contrato para cobrar os valores, o Estatuto da Terra ele não prevê essa conversão, como que ele vai ser convertido em valor. Então, não existe uma ação de arbitramento de valores, enfim. Os contratos que já existem dessa forma, que existem muitos, a gente sabe, né? Eles vão acabar sendo executados dessa maneira. Faz a conversão, né, arbitramento e tal. Mas para os próximos, deste ponto, a partir deste ano, o STJ já decidiu que contrato válido é aquele que fixa em reais. E é muito frequente isso acontecer? Muito frequente, né? Porque as negociações são feitas de acordo com a vontade das partes, né? Muitas vezes eles preferem fixar na quantidade de produtos. Mas é que a lei é muito antiga. Essa lei ela é de 1954, ela já previa essa situação, foi sendo alterada pelos contratantes, mas o STJ falou, não, está dando problema aqui para executar esses contratos. Então é importante que se faça dessa maneira aí. Temos mais perguntas aqui, vamos ver a próxima pergunta. Vamos lá. Próxima pergunta. Tem produtores que escolhem contratos de parceria porque acreditam que a tributação é menos onerosa. É possível isso? Olha, realmente há uma diferença na tributação, mas há alguns detalhes importantes aí. Muitos produtores procuram fazer o contrato de arrendamento como se fosse parceria, né?
Porque a tributação na parceria ela é menos onerosa. Assim, para o arrendador principalmente. Para quem está arrendando a terra, vai ser declarado isso como aluguel de terras, né? Então ele não é a despesa da atividade rural. Já para quem está recebendo a terra, para o arrendatário, ele é considerado despesa da atividade rural. E na parceria é considerada essa despesa da atividade rural para os dois. Sim. Entendeu? Então, na verdade, é possível fazer o contrato de parceria e declarar de forma menos onerosa, mas não como se fosse um contrato de arrendamento. Entendi. Temos mais uma pergunta aqui. A próxima pergunta com relação a contratos. Mas se o produtor faz um contrato de arrendamento com o nome e a estrutura de um contrato de parceria, o que pode acontecer? O que pode acontecer é esse contrato passar por uma malha fina aí da Receita Federal e ele ser reclassificado. Ou seja, para o sistema da Receita ele vai ser considerado como contrato de arrendamento e vai ser tributado novamente como se fosse contrato de arrendamento, possibilitando ainda vir multa e correção e juros e tudo mais. Então, às vezes o produtor faz, né, o contrato, ficou ali 1 ano e meio utilizando esse contrato na declaração do seu imposto de renda como se parceria fosse. Mas aí se a Receita pega, ela vai cobrar todo esse período retroativo, incluindo multa e juros e tudo mais. Já tem decisões do Conselho da Receita Federal nesse sentido. Então é extremamente perigoso, né? Às vezes o produtor procura a gente também pedindo isso. Não, mas eu quero deixar o contrato de arrendamento aqui engavetado. Mas quer fazer uma parceria. Quero declarar um de parceria, né? Inclusive isso já deu bastante problema, né? De a gente ter que fazer, mas eu falo, não, eu não vou fazer porque isso vai te dar prejuízo aí para frente. É isso que tem que esclarecer para o produtor. Né? E temos a última pergunta aqui, que nós separamos para o assunto de contratos. Que outras recomendações você diria aos empresários rurais que querem fazer um contrato? Olha, o que eu diria é exatamente o que a gente comentou agora há pouco, né? A gente não está mais naquela época do fio do bigode aí, né? Que os contratos são feitos só na confiança, só com base no bom relacionamento, né? Então, como é o contrato que faz lei entre as partes, então é o contrato que vai dizer tudo isso que nós comentamos aqui no quadro, né? O que pode ser feito, o que não pode ser utilizado ou não, né? Com relação tanto ao próprio solo, a terra, mas também as obrigações no sentido dos preços, né? Que é importante o produtor saber que teve essas alterações. Então, as recomendações são essas, né? Para a gente especificar certinho no contrato tudo o que pode e o que não pode ser feito. Perfeito. E quem tiver dúvidas, só manda para a gente a sua mensagem via WhatsApp. O número é esse que você vê na tela, 67992647810. E também tem um e-mail da GER, né? Sim. Que o nosso telespectador pode participar. É contato@gerconsultoria.com. É isso mesmo? Exatamente. Então, contato@gerconsultoria.com. Você manda sua pergunta, seu questionamento e Pedro estará respondendo junto com os outros gestores lá da GER. Vocês vão entrar em recesso? Sim, exatamente. Agora, só no dia 9 de janeiro a gente retorna ao quadro. Enquanto isso, as dúvidas, né, como você disse, podem ser encaminhadas aí para o WhatsApp aqui do canal. E a gente volta com muita pauta boa aí sobre questão jurídica, administrativa e produtiva também, né? Perfeito. Então é isso aí. Obrigado. Pedro, obrigado. Boas festas para você. Feliz 2017. Obrigado, Antônio. Igualmente.